Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas situações em que a inteligência artificial do Photoshop pode ser bastante útil no trabalho do fotógrafo. Essas situações vão desde remover objetos simples até objetos bastante complexos, ajustar o enquadramento da imagem, ampliar o canvas, a área da imagem, o retoque de pele, a seleção de objetos complexos, enfim. A inteligência artificial facilita bastante o nosso dia a dia, não serve apenas para gerar imagens do zero, isso também é uma função da inteligência artificial, mas não é só para isso que ela está disponível no Photoshop. E então o fotógrafo comum, aquele que faz casamento, aquele que faz fotografia de paisagem, aquele que faz retrato, acaba se valendo bastante dessas possibilidades da inteligência artificial do Photoshop. Dito isso, então, vamos ver algumas dessas situações em que a inteligência artificial pode ajudar no trabalho do fotógrafo. Então eu já estou aqui com o Photoshop aberto e a primeira situação, talvez a mais comum, que o fotógrafo vai lançar a mão da inteligência artificial é a remoção de elementos, remoção de objetos da foto. É muito comum uma situação como essa. A gente vai até um ponto turístico para fazer a foto daquela paisagem, daquele local, e tem muitas pessoas naquele enquadramento. Então a inteligência artificial pode ajudar bastante nesse caso. E o Photoshop tem uma ferramenta para remoção de objetos que utiliza a inteligência artificial, que é justamente a ferramenta remover. Aqui, olha, a ferramenta remover é esse band-aid com estrelinhas. Ela, diferente dos band-aids tradicionais e do carimbo, ela usa inteligência artificial. Então eu vou pegar a ferramenta remover, ajustar o tamanho do pincel utilizando as teclas de atalho de colchete. Eu vou criar uma nova camada vazia para a gente trabalhar de maneira não destrutiva. E aí, nesse caso, é importante que a opção obter amostras de todas as camadas esteja habilitada. E aí, a única coisa que eu preciso fazer é pintar sobre esses elementos que eu quero remover. Veja, pintei, o Photoshop analisa a foto e remove aquela pessoa de uma maneira bastante eficiente. Então eu consigo remover elementos complexos. Veja, eu tinha um fundo aqui bastante complexo, de uma maneira rápida, basicamente com um clique. E é claro que as outras pessoas aqui poderiam ser removidas com qualquer outra ferramenta de remoção de distrações, qualquer outro band-aid ou o próprio carimbo, mas eu vou continuar usando aqui a inteligência artificial para remover essas pessoas, e veja como isso é bastante fácil, bastante rápido e bastante eficiente. Nessa outra situação, em que eu tenho o cinegrafista e a cerimonial aparecendo no momento da entrada da noiva, talvez a ferramenta remover não seja suficiente, porque eu tenho uma complexidade muito maior aqui dos elementos. Então, nesse caso, a gente pode utilizar a inteligência artificial por meio da remoção generativa. E aí, para isso, eu preciso selecionar os elementos que eu quero remover, e eu vou usar aqui a ferramenta de laço, o laço comum, o laço à mão livre, o laço tradicional, e vou fazer a seleção ao redor desse elemento que eu quero remover. Veja que é uma seleção que não precisa ser absolutamente perfeita, eu só tenho que garantir que todo o objeto que vai ser removido esteja selecionado. E a gente vai ter, então, essa barra de tarefa contextual. Se você não estiver vendo a barra de tarefa contextual, é só vir em janela e habilitar essa opção barra de tarefa contextual. E aqui, nesse campo de texto, eu vou clicar e eu tenho agora a opção gerar. Nesse caso, como eu quero apenas remover essa pessoa, eu não preciso escrever nada. Basta clicar em gerar e o Photoshop vai entender que a gente quer remover aquele elemento. Então, clico em gerar, a gente tem que esperar um pouquinho, o Photoshop vai pensar e a inteligência artificial vai remover aquilo que está selecionado. Então, depois de alguns segundos, eu tenho aí o resultado. Veja que o Photoshop me dá, na janela de propriedade, 3 opções e eu posso escolher entre qualquer uma dessas 3. E se eu não estiver satisfeito com nenhuma das 3 opções, é claro que a gente está lidando com a inteligência artificial, a gente nunca tem a certeza do resultado. Eu posso, então, clicar em gerar e o Photoshop, então, vai criar mais 3 opções para aquela área.
Mais uma vez, a gente precisa esperar alguns segundos até que o resultado apareça. E está aqui, olha. Eu acho que agora eu tenho resultados mais interessantes. Talvez esse primeiro aqui seja mais interessante. Mas se ainda assim eu não estiver satisfeito, eu posso clicar em gerar mais uma vez e eu terei mais 3 resultados. Agora vamos então partir para a remoção dessa senhora que está aqui à esquerda. Eu utilizei inicialmente a ferramenta de laço, mas agora na última atualização do Photoshop a gente tem a opção de ferramenta pincel de seleção, o que pode facilitar ainda mais o trabalho, porque com a ferramenta pincel de seleção eu não preciso selecionar, basta pintar sobre aquela área que eu quero remover. Então veja, eu estou fazendo uma pintura sobre essa área, o que pode ser mais fácil do que uma seleção normalmente. E agora, apesar de eu ver esse overlay rosa, o que eu tenho aqui é uma seleção. E da mesma maneira, aparece a barra de tarefa contextual. Eu vou clicar aqui nessa área de texto e clicar em gerar. E vamos ver o que o Photoshop me entrega para essa região. Pronto, está aí o resultado. Eu acho que aqui foi muito mais eficiente. Eu tenho já essa primeira opção aqui que já me serviria. Então, para remoção de objetos, seja com a ferramenta remover, seja utilizando a remoção generativa, a gente tem resultados bastante interessantes. Essa é uma outra situação bastante comum para quem trabalha em estúdio, dependendo aí do tamanho do estúdio, dependendo do tipo de acessórios e de luz que você utiliza, os elementos do estúdio vão aparecer na foto. E aqui, de novo, a remoção generativa vai ser extremamente útil. Veja só, eu vou utilizar o pincel de seleção mais uma vez, ajusto o tamanho do pincel com as teclas de colchete no teclado e vou pintando essa área que eu quero, então, remover. Então, vou pintar toda essa área, vou pintar também esse elemento aqui na frente, no primeiro plano, e mais uma vez temos aí a barra de tarefa contextual. O que eu preciso fazer é clicar na área de texto e depois clicar em gerar e esperar a inteligência artificial trabalhar. E pronto, está aí o resultado, excelente. Logo a primeira opção gerada já resolve o problema. O retoque de pele também é uma outra ação que a inteligência artificial facilitou bastante. Eu tenho usado para fazer retoque de pele um pacote de plugins da Retouch for Me, que são plugins que utilizam a inteligência artificial de uma maneira bastante eficiente, facilitam muito o meu trabalho. Esses plugins, eles são pagos, não são gratuitos, mas o interessante desse sistema da Retouch for Me é que você paga apenas pelo pacote de créditos que você vai usar. Para cada foto editada, você precisa de um crédito. E isso, então, torna o acesso a esses plugins bastante razoável. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com bônus de créditos, caso você queira adquirir aí os créditos para fazer o retoque de pele por inteligência artificial com esses plugins da Retouch for Me. Se você usar esse link que vai estar aqui na descrição do vídeo, você vai ganhar créditos extras quando fizer a compra do pacote de crédito. Depois de instalado o plugin, você vai ter um painel onde você vai ter acesso a esses plugins. Veja, o meu painel está aqui nessa barra de ferramentas, mas você também pode ter acesso a esse painel no menu plugins Retouch for Me Panel. O painel vai abrir, a gente está utilizando o processamento na nuvem, que é justamente esse sistema em que eu utilizo créditos, e veja, eu tenho 97 créditos disponíveis aqui para mim, e eu tenho aqui uma série de plugins que eu posso utilizar em cada foto, e cada plugin desse executa uma ação diferente. O Hue remove manchinhas, Mattify remove brilho na pele, o Dodge and Burn faz o Dodge and Burn, o Portrait Volumes cria volume no retrato, Skin Tone vai uniformizar o tom da pele, Eye Bezel e Eye Brilliance vão trabalhar nos olhos, removendo vasinhos e clareando os olhos, e o White Teeth vai clarear os dentes. Então, cada um desses plugins me permite uma ação diferente, e o mais interessante é que cada plugin vai ser executado em uma camada diferente e, portanto, de maneira não destrutiva, e me dando chance de fazer o ajuste manual caso seja necessário.
Mas o mais importante aqui é que eu tenho uma série de ações relacionadas ao retoque do retrato de maneira automática e muito rápida. A única coisa que eu preciso fazer é habilitar o plugin que eu quero utilizar e clicar em Retouch. E agora a gente vai esperar a inteligência artificial trabalhar, isso vai demorar alguns poucos segundos e a gente vai ter um resultado normalmente bastante bom. Então tá aí o resultado. Eu acelerei o vídeo para a gente não perder tempo esperando os plugins trabalharem, mas a gente vê um resultado extremamente bom. Veja, todas essas camadas aqui, eu vou puxar meu painel de camadas aqui para cima para ficar mais fácil da gente ver. Todas essas camadas foram criadas pelos plugins. Cada uma dessas ações que a gente viu aqui, cada um desses plugins gera uma camada e eu poderia trabalhar em cada uma das camadas separadamente, caso fosse necessário. Então, por exemplo, eu tenho aqui o volume. Se eu quiser mais volume, eu posso aumentar a opacidade dessa camada ou diminuir a opacidade dessa camada sem nenhum problema. Então, eu consigo trabalhar individualmente em cada camada porque eu estou trabalhando de maneira não destrutiva. Eu vou colocar todas as camadas geradas pelos plugins aqui num grupinho, numa pasta, para a gente ver como era e como ficou. Veja, a foto era assim e ficou assim. Era assim e ficou assim. Então a gente tem um resultado muito bom, muito rápido e de maneira automática. Quer dizer, para quem tem um volume de trabalho, de retoque de retrato, a inteligência artificial dos plugins da Retouch for Me facilita bastante a vida. Outra situação em que a inteligência artificial pode ajudar o fotógrafo é quando a gente precisa modificar o enquadramento da foto. Então veja, eu tenho essa imagem na vertical e vamos supor que eu quisesse essa mesma foto na horizontal ou quadrada, eventualmente, para colocar numa página, num layout de página de aula. A inteligência artificial vai fazer isso de uma maneira bastante rápida, bastante eficiente. Para isso eu vou pegar a ferramenta de crop e simplesmente vou arrastar a janela do corte para onde eu quero. Feito isso, aqui em cima, na barra de opções da ferramenta de corte, eu tenho aqui definir o tipo de preenchimento que eu quero. E nesse caso, veja, eu tenho 3 opções, eu quero a expansão generativa. Vou clicar nessa setinha aqui à direita, indicando que eu quero que a alteração seja realizada. E mais uma vez, vamos esperar a inteligência artificial trabalhar. E pronto, está feito e mais uma vez eu tenho 3 opções. Perceba que eu tenho uma área aqui que parece a união entre a foto original e a foto gerada, mas não tem problema porque a gente já entendeu que a gente tem a remoção generativa. Então eu vou pegar aqui o letreiro retangular e fazer uma seleção nessa área. Na barra de tarefa contextual eu clico naquela área de texto e clico em gerar. E a inteligência artificial novamente vai corrigir essa emenda. Eu espero que essa correção aconteça da melhor maneira. E, de novo, a gente tem 3 opções e eu acho que o problema foi corrigido definitivamente. Então, de uma foto vertical, a gente tem agora uma foto mais horizontal que pode ser útil, eventualmente, na diagramação, no layout de uma página de álbum, por exemplo. As seleções também foram extremamente facilitadas com a inteligência artificial. Veja, eu tenho uma ferramenta que se chama ferramenta seleção de objetos. A ferramenta para selecionar objetos com inteligência artificial. Eu vou ativar essa ferramenta e perceba que quando eu levo o meu mouse para cima da foto, a ferramenta vai identificando os objetos da imagem e vai selecionando. E nesse caso aqui, se eu clicar sobre o casal, percebam que a seleção no casal é feita de uma maneira bastante boa. Ela consegue perceber aqui a perna do pai entre a folhagem, ela consegue perceber que isso aqui é uma folha, não faz parte do casal. Enfim, a seleção acaba sendo bastante interessante. Mas, nesse caso, o que eu quero é apenas a seleção da camiseta do pai. Então, eu vou refinar essa seleção. Eu vou dizer para a ferramenta o que eu quero efetivamente ser selecionado. E aqui na barra de opções da ferramenta, eu tenho essa opção de modo. E se eu abrir essa caixinha, eu tenho a possibilidade de usar o retângulo, o letreiro retangular ou o laço para selecionar aquilo que de fato eu quero. Nesse caso, é mais interessante utilizar o laço. E eu vou fazer uma seleção bem grosseira aqui ao redor da camiseta do pai. E veja que, ao completar a seleção, a ferramenta de selecionar objeto
vai me dar a seleção exata da camiseta. E agora eu posso fazer o que eu quiser. No meu caso aqui, eu quero mudar a cor dessa camiseta. Essa seleção teria sido muito mais difícil se eu tivesse feito manualmente com as ferramentas de seleção tradicionais. Então eu vou criar uma camada de ajuste de matiz e saturação. Perceba que a máscara já vem pintada de acordo com aquela seleção. E aqui eu poderia então mudar a cor da camiseta do pai para ter uma harmonia melhor de cores aqui nessa imagem. E nessa foto ainda tem um outro elemento que a gente podia atuar com a inteligência artificial, que é essa lixeira aqui no fundo. E aí a gente pode utilizar a ferramenta remover, aquela que a gente viu no início do vídeo, para remover esse elemento. Nesse caso eu vou criar mais uma camada 100 pixels, para a gente trabalhar de maneira não destrutiva, e vou pintar sobre a lixeirinha aqui, e imediatamente essa lixeira vai ser removida. É claro que esse objeto poderia ter sido removido com o carimbo ou band-aid sem problema nenhum. O fato é que a gente tem a possibilidade de utilizar a inteligência artificial a nosso favor para ter um trabalho muito mais rápido e, na maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, muito mais preciso também. Então é isso, pessoal. Essas foram algumas situações em que a inteligência artificial do Photoshop pode ajudar no trabalho do fotógrafo. E se você gostou desse vídeo, se você conheceu alguma coisa nova aqui nesse material, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Isso é muito, muito importante para a gente. Só assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante, vai mostrar esse vídeo para outras pessoas que também vão poder tirar proveito desse material. E além disso, se você estiver inscrito, você vai ser avisado toda vez que a gente subir um material novo aqui para o YouTube. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.